O São Paulo Futebol Clube tinha uma missão: classificar em cima do Atlético Goianiense. Missão dada, missão cumprida. Mais de 50 mil pessoas no estádio foram lá testemunhar um São Paulo que teve coragem, vontade, atitude. E nisso culminou o time mais forte vencer o mais fraco, o com mais tradição vencer o time com menos tradição. Apenas porque o São Paulo Futebol Clube jogou futebol. Foi um clube de futebol. E fez o simples. O que até então, com as apresentações do São Paulo, contra o próprio Goianiense no jogo da ida, não estava sendo simples, estava sendo muito complicado para o próprio São Paulo. Mas o que o São Paulo produziu foi digno de aplausos, mediante ao que o São Paulo se propôs e fez desde o início, usando até como exemplo, até como parâmetro para a gente ter sempre, é sempre bom ter um comparativo, que o São Paulo fez ou deixou de fazer, ou até fez mais do que achávamos que iria produzir. O São Paulo usando como parâmetro a equipe do Corinthians contra o próprio Goianiense. Da partida do 4-1 para o Corinthians contra o Goianiense e essa partida 2-0, que o São Paulo depois ganhou por 4-2 nos pênaltis, o que a gente viu foi o time mandante, o time da casa, tanto o Corinthians no 4-1 como o São Paulo no 2-0, em cima. Porque era somente assim que o Goianiense podia dar brecha, se for sufocado. Porque tal qual é a posição que ocupa no Campeonato Brasileiro, zona do rebaixamento, ainda assim é uma equipe organizada, o Atlético Goianiense. Mas não deixa de ser fraca. Aí você deve estar perguntando, mas como é que um time desse fez 3-1 no São Paulo? Um São Paulo morto, um São Paulo sem vida, um São Paulo sem vontade e principalmente bagunçado. E nessa bagunça pode sim colocar o dedo do treinador. Por quê? As opções dele é o tal que sempre foi questionado. Para que colocar 3 zagueiros se você não tem os seus melhores zagueiros? Para mim, no caso, colocar 3 zagueiros sem necessidade é juntar jogadores com nível baixo. É muito jogador ruim ocupando espaço em campo. São Paulo e Rogério Ceni nessa partida, o que fez? Fez o que o Corinthians tinha feito. Fez a escalação feijão com arroz, sem inventar 4-4-2, 2 linhas de 4 bem postadas e os 2 melhores atacantes na frente. E, somado a isso, muita pressão. Eu acho que é o que tem que ser. Muita pressão, porque uma hora os gols iriam acontecer. Tanto que quando saiu um gol, saiu o outro gol, tanto primeiro e segundo tempo, e poderia ter saído bem mais. Então, acho que o que o São Paulo produziu, o placar não traduz o que foi. Isso aí pode se dizer diferente do que o São Paulo andava produzindo. Você pega jogos que o São Paulo, alguns até que ganhou enganando, né? Mas essa foi uma vitória justa. Foi 2-0 que poderia ter sido, tal qual o Corinthians fez em Itaquera, podia ter sido 4-0, 4-1, mas tranquilamente. Tamanho o volume do que o São Paulo fez. Então acho que a tônica do jogo foi o quê? O São Paulo produziu muito e fez poucos gols. Perdeu muitas chances com o Alisson, com o Caleri. As chances com o Patrick, os 2 gols, foi de puro oportunismo. Foi de tentar, foi de não desistir. Acho que a tônica do São Paulo dá para se personificar na figura do Patrick. No sentido de que o nunca desistir. Tanto que o Patrick foi até substituído porque o físico dele não estava mais aguentando. Eu achava que ele, por ser um dos melhores que bate na bola, ele iria para a decisão dos pênaltis, para ele poder ser um dos batedores. Ele não aguentava mais.
Então, de tanto que ele se esgotou. Isso mostra que ele é um bom jogador, mas o que coloca ele num grau de ser um dos principais do time do São Paulo, mas e o principal meio-campista, porque é a forma que ele se doa. Acima até da capacidade do próprio time do São Paulo. Esse time do São Paulo, se for para pensar, tipo, aquele carimbo de colocar na testa, como é que é o time do São Paulo? É um time sem vontade, um time apático, um time que deixa um próprio time do Goianiense, em Goiânia, dominar uma partida. Mas chegou no Morumbi, não foi isso que aconteceu. Foi um São Paulo envolvente, um São Paulo, acima de tudo, com atitude. Acho que foi a vitória da atitude, pode-se dizer isso. Produziu e venceu. Acho que isso credencia o São Paulo a chegar na final contra o Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina, com totais chances, e eu digo jogo único, um total favoritismo. Sim, São Paulo meio de tabela de Brasileirão, posso queimar minha língua, mas virtualmente desclassificado em Copa do Brasil. Vai ser semana que vem contra o Flamengo, mas que eu acho pouca chance mediante ao adversário que é o Flamengo. Mas se o São Paulo jogou o que jogou contra o Goianiense, quanto à atitude, não garanto 100%. O São Paulo hoje foi time, foi 11 homens em campo, na acepção da palavra, de se impor. Tinha um placar totalmente desfavorável. Tinha São Paulino que estava até brincando no sentido de à espera de um milagre. Não houve milagre, houve futebol. O São Paulo se propôs a jogar. Então esse foi o São Paulo, um 2-0, depois ganhar nos pênaltis, e com um grande partido do Patrick. Quero citar, além de ficar falando dos lances em si, mas falar dos personagens. Falei do Patrick, quero falar do Rogério Ceni, que, como eu tinha citado, ele não inventou, ele fez o simples. E quando o técnico inventa pouco, faz o simples e é efetivo, sem querer colocar o ego dele na frente da capacidade dele, na frente dos objetivos do clube, quem sai ganhando é o São Paulo. Toda vez que o Rogério quer inventar e de ficar mexendo, o time tá bem, ele vai lá, tira uma peça, coloca outra, muda o esquema tático, o São Paulo muitas vezes se perde. Muitas vezes parece que o São Paulo treinou algo na semana e no jogo acontece outra, mudou. Um jogador, um olha pro outro, pô, eu não sei o que ele tem que fazer. Aí não se sabe se é convicção do técnico ou ele achar que essa mudança os jogadores em campo iriam assimilar e não assimilam. Mas o que eu falei com o São Paulo? O São Paulo e o Rogério não inventaram. Fiz o simples, como eu tinha citado antes, o esquema do São Paulo 4-4-2, o esquema mais simples, o mais básico. 2 linhas de 4 e 2 atacantes livres na frente. Obviamente também que muito bem abastecido pelo meio campo. Isso pelo Patrick, que muitas vezes se fez como um terceiro atacante. Trocava posição com o Alisson, no caso, indo pelas pontas, indo pelo meio. Então, o São Paulo produziu muito porque os atacantes não ficaram isolados. O meio campo, onde se ganha e se perde jogos, produziu muito bem. Então, o grande trunfo do Rogério foi fazer o simples. Como eu tinha citado, da não necessidade de 3 zagueiros, ainda mais o São Paulo precisando produzir o resultado que produziu, o mínimo, mas o São Paulo produziu 4-4-2, não é de 3-5-2. Para que, como eu falei, para que 3 zagueiros se você não tem o Miranda? Para que 3 zagueiros se você não tem um Arboleda disponível? Então ficar juntando muito jogador ruim, de nível baixo, numa zona perigosa. Juntar jogador ruim na zaga, você não dá confiança pro goleiro. Se o goleiro já não é aquelas coisas, o bem do São Paulo, o quê? Foi Felipe Alves, não foi Jandrei. É um ponto a mais. Não que o Jandrei seja totalmente ruim, mas ele está inseguro. A zaga não transmite confiança para ele, nem ele para a zaga. Então, não tem sintonia. Então, isso quem sofre é o time. Gostei do Rogério por dar continuidade
na linha de frente e com a presença de surpresa do Alisson para poder incrementar o lado esquerdo, mas também fez muito bem um Patrick, que com ele o São Paulo vai bem, sem ele, sem o Patrick, o time não vai bem. E na frente não tem o que inventar, é Caleri e Luciano. Os dois não param, os dois brigam, batalham bastante. Tanto que eu falei que o São Paulo poderia ter produzido bem mais quanto a placar, não o que produziu durante o jogo, graças a essa linha de frente do São Paulo, que é sempre muito chata, muito voraz, não desiste de bola nenhuma. Muito disso, dependendo do jogo, atrapalha o São Paulo, porque muita vontade acaba se literalmente tropeçando nas próprias pernas, se é que dá para entender. É tanta vontade que a cabeça acaba não acompanhando as pernas, então tropeça. E isso prejudica o São Paulo, o que não aconteceu nessa partida de semifinal. Então, no caso, parabéns para o time, principalmente para a atitude dos jogadores em si, do Rogério, que fez o simples, mas fez muito, né? Às vezes o muito é pouco, o pouco é muito. Esse foi o segredo do São Paulo. A atitude, cada um sabendo da sua posição, do que poderia fazer para poder render, né? Uma escalação boa do São Paulo sem inventar. Os melhores estavam em campo. Sem querer, vou colocar tal jogador para dizer que, graças a mim, Rogério, o São Paulo ganhou. Eu acho que o São Paulo e nem o Rogério não precisa disso. Faça o seu, que será recompensado à frente. E tudo isso credenciou o São Paulo a estar, depois de 10 anos, em mais uma final de torneio continental. Tá certo, uma Sul-Americana não é Libertadores. Por mais que queira equiparar, os dois campeonatos são final única. A final da Libertadores será em Guayaquil, no Equador. A final da Sul-Americana será em Córdoba, na Argentina. Com certeza terá mais torcedores do São Paulo. Se pegar a distância de São Paulo para Córdoba ou de Quito, no Equador, onde fica o Independiente Del Valle, com certeza não irão tantos torcedores, acredito, do Del Valle lá para Córdoba. São Paulino deve ser a maioria, e eu não acredito em estádio lotado, porque afastado, Córdoba, é nas cercanias, próximo a Buenos Aires, mas não é aqui na esquina, não é Montevidéu, se vamos dizer. Mas o São Paulo é sim favorito, dá para 10 anos depois daquela celeuma que teve em 2012, o jogo que não terminou, que foi São Paulo e Tigre, que teve aquela confusão, o juiz acabou a partida antes, deu o título para o São Paulo, porque já estava ganhando, mas encerrou a partida antes do encerramento propriamente dito. Então o São Paulo dessa vez, com justiça, sim, está na final, vai pegar o Independiente Del Valle e por merecimento. Não teve, tal qual eu elogiei o Corinthians quando passou pelo Goianiense então na Copa do Brasil, elogio o São Paulo porque fez por onde. É o tal do não inventa, faça o simples, mas faça. É isso que eu cobro dos times. Falou do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians. É atitude. O futebol hoje é muito nivelado. Podemos dizer, o Palmeiras está um pouquinho acima, um Flamengo, um Atlético Mineiro, mas a segunda prateleira não está tão discrepante assim, tão diferente. Se tiver vontade, dá para engrossar um jogo. Por isso, hoje, baseado nessa partida, eu não cravo totalmente que o Flamengo vai dar uma lavada no São Paulo no jogo da volta, mesmo sendo no Maracanã. Acredito que o Flamengo passe. Eu acho que o São Paulo não terá capacidade para poder eliminar um Flamengo, vista o resultado que já foi no jogo da ida. Mas é possível. Se o São Paulo tiver atitude, é possível. Aí sim podemos dizer, teve São Paulo dizendo que foi o milagre do Morumbi. Não, poderá ter o milagre do Maracanã. Vai ter vídeo quando acabar esse jogo. Tanto o do Corinthians e Fluminense, do São Paulo e Flamengo, vou fazer vídeo de ambos também para poder falar quem passou, quem não passou. Mas
não acredito um São Paulo passado como passou do Goianiense. Esse domínio, a preponderância do São Paulo, a volúpia do São Paulo contra o Goianiense. Contra o Flamengo, acho que não dá, não vejo. Final de semana vai ter o clássico majestoso São Paulo e Corinthians. E para o São Paulo é de suma importância. Morumbi tem que vencer, sim. É porque teve São Paulo cogitando que você prefere vencer o Goianiense, vencer o Corinthians, mas é de suma importância por vias de tabela. O Corinthians que apresentou contra o Inter, que começou bem, vacilou, perdeu chances, acabou empatando. O São Paulo vai vir com moral depois dessa classificação dita épica pelo que se desenhou e o que se esperava ou não do São Paulo. O São Paulo tem moral. Com essa moral, tem que vencer o Corinthians. Por quê? Por se tratar de um Corinthians, né, o maior rival do São Paulo, mas, e principalmente, efeito de tabela. O São Paulo se afastar dessa turma de baixo, que é fraca. Mesmo o São Paulo perdendo contra o Corinthians, eu mesmo, eu não acredito um São Paulo, com rebaixamento, mas esteja perto, a turma de baixo é muito, mas muito fraca, fica muito a desejar. Então, não garanto, mas se der também eu penso em fazer algum vídeo falando como é que foi o São Paulo e Corinthians, que tá nessa tônica agora que vídeos falando, um palmeirense falando dos rivais, tá gerando mais views, sim. Então acho que o pessoal quer mais saber a opinião dos outros quanto ao próprio time. Então acho que é legal. Então é sempre bom também dar uma opinião diferente, não aquela coisa engessada, aquela coisa pré-fabricada. Uma coisa falar diferente, até para poder abrir um pouco a mente. Então depois disso aí vai ter os jogos do meio da semana, que vai ter da Copa do Brasil, vai ter Fluminense e Flamengo. Aí sim, eu cravo com certeza que vai ter sim o vídeo com tudo já resolvido, com a classificação ou não de Corinthians e Fluminense. E do outro lado também vai ter São Paulo e Flamengo, para quem passa e ver quem vai fazer a final de uma Copa do Brasil. Então basicamente é isso. Então São Paulo fez por onde, foi merecedor. Então por mais que eu confesso, torci contra, mas mediante do São Paulo desse jeito, não tinha como ter torcida contra, o São Paulo deixaria de ganhar. O São Paulo poderia ter feito mais para poder ganhar no tempo normal, e merecia, mas não, preferiu levar aos pênaltis. Depois do 2-0 eu percebi o São Paulo dando uma certa conservada calma, estava 3-1 para eles, agora no agregado está 3-3, vamos para os pênaltis. O São Paulo confiou no seu taco, confiou em si. E se deu bem, deu certo. A gente encerra por aqui. Mas esse olhar palmeirense quanto à classificação paulina, a classificação São Paulina com méritos, justa. Então não tem o que dizer, o que inventar. É justa sim a classificação do São Paulo. Então, que mantém esse nível, né? Acho que não é tão difícil. Só ter vontade, só ter atitude. Muitas vezes o São Paulo perde não só pela sua ruindade, mas pela falta de atitude, que somada ao poderio do adversário, torna-se ruindade. Muitas vezes nem ruindade não é só falta de vontade. E só para chamar um pouco de atenção, com os últimos vídeos aumentou um pouco o número de views, aumentou também até o número de inscritos, que continue, quem puder assistir, quem curtir o vídeo, tal do deixar seu like, se inscrever, e que eu sempre digo, mesmo que não querer dar o like e nem se inscrever, propagar a ideia. A intenção que eu quero é que a minha ideia, o meu pensamento chegue a mais pessoas. A intenção dos vídeos que eu faço, o que é? É propagar a ideia, a mentalidade Ronaldo de ser, de agir, de pensar. Então, muitas vezes pode coincidir com a sua. A forma que eu enxergo o futebol pode ser a sua também. Não só de jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo. Cada um tem sua percepção. Essa é a minha.
você também tem a sua. Então junte-se a nós também para poder fazer algo diferente. E para Brasileirão, torcer para o Palmeiras recolher os cacos e conseguir esse Campeonato Brasileiro, que sim é palpável. 7 pontos de diferença para o segundo colocado, para o Corinthians 8 pontos, então, mas dá. Vai pegar a Juventude em casa, tem chance sim de poder ganhar bem. Que o Abel pare com essa palhaçada e coloque logo o Endrick para jogar. Não fica segurando, é jovem, acaba ficando velho e vai embora e já era. Mas não, põe para jogar, é bom, todo mundo já sabe o que é, precisa testar. E é isso, que o Palmeiras seja campeão, que o São Paulo perca a final. Vou torcer que perca para o Independiente Del Valle, por mais que seja difícil, São Paulo é favorito, sim. Contra o Corinthians tem a obrigação de vencer, sim. Contra o Flamengo, São Paulo, não, eu acho que não dá. Vias do que aconteceu já no jogo da ida, e foi no Morumbi, a volta é no Maracanã. Então, vamos ver se terá o milagre do Maracanã. Vamos lá, São Paulo. Não deu pro palmeirense torcer contra. Pro São Paulo, sim. Parabéns. E acho que nenhum desafio é pouco para aquele que trabalha, para aquele que insiste, para aquele que persiste.